Pessoal, bom dia. Professor Gabriel Yazbek aqui, na disciplina de Análise e Processamento de Sinais. Hoje nós vamos estar revendo a unidade 1.2 do nosso livro didático, que é sobre a representação e propriedade básica de sinais. E o entendimento completo desses tipos de sinais básicos que a gente vai ver aqui é extremamente importante para a continuidade do nosso curso, tá? Então, o primeiro sinal básico que eu queria mostrar para vocês é o que a gente chama de função degrau unitário. O que matematicamente é uma função degrau unitário? Vamos chamar essa função de degrau unitário de U de t. Então, a minha função U de t, ela vale 1 para todo t maior ou igual a zero, e ela vale 0 para todo t negativo. Tá? Isso aqui no nosso tempo contínuo. No tempo discreto é a mesma coisa. Ela vale 1 para todas as amostras n maior ou igual a zero, e ela vale 0 para todas as amostras de n menor do que zero. Então, graficamente, como que fica representada essa função? A gente pode ver que antes de t igual a zero, ela não tem valor nenhum. Para todo t negativo, ela vale 0. Em t igual a zero, essa função ela tem um degrau e ela começa a valer 1 para todo t positivo. Então, por isso que ela chama função degrau unitário. Primeiro porque ela vale 1 a partir de t igual a zero e ela tem um degrau na origem, valendo 1. Tá? E aqui no tempo discreto a mesma coisa. Minhas amostras no n negativo, elas valem 0 e a partir do tempo 0 elas valem 1, todas as amostras. Tá? Então, essa é a nossa função degrau unitário. Para que eu consigo utilizar uma função degrau unitário? Qual que é a utilidade dela em sinais e sistemas? Ora, se a minha função degrau unitário ela vale 0 para todo t abaixo de 0, menor que 0, e se eu tenho um sinal original que eu quero analisar, por exemplo, no nosso exemplo aqui, o meu sinal original é 2 vezes seno de 20 πt. Esse sinal original ele não tem restrição em relação ao tempo, ele é uma função senoidal de menos infinito a mais infinito. Porém, quando eu multiplico ele pela minha função degrau unitário, que é U de t, se U de t vale 0 para todo t negativo, quer dizer que essa multiplicação ela vai valer 0 para todo t negativo. É o que a gente está vendo aqui, ó. O tempo aqui é o 0 está aqui, ó, do tempo. A minha função original, ela continuaria normalmente aqui, porque ela vai de menos infinito a mais infinito, certo? Mas como eu multipliquei ela por uma função degrau unitário, ela vale 0 para todo t menor do que 0, e eu começo a ter o sinal que eu tinha para todo t positivo. E esse aqui é o sinal original, porque U de t vale 1, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, a função vai ter o mesmo sinal que ela tem originalmente, porém, ela só vai ser analisada para tempos positivos. A mesma coisa que acontece no tempo contínuo, acontece também no tempo discreto. As amostras foram zeradas para n negativo, e a partir de então a gente começa a ter o nosso sinal original. Tá ok? A próxima função que é muito utilizado na análise de sinais de sistema é chamada de função impulso unitário. O que matematicamente, só corrigir aqui não é infinito, aqui é 1. O que matematicamente a gente chama de função de impulso unitário? A função impulso unitário ela vale 0 para todo tempo diferente de 0. E na origem, ela vale 1. Então, só em t igual a 0 que eu tenho um valor dessa função que é de 1. A mesma coisa no tempo discreto. Ela é 0 para todo n diferente de 0, mas na origem, quando n igual a 0, ela vale 1. Por isso que ela chama função impulso unitário. Quando você tem um ponto no tempo que você vai dar um impulso extremamente curto que vai valer 1. Então, graficamente, como que isso fica? E só uma característica da função impulso unitário, que a área dessa função ela também vale 1. Então, a integral da função impulso unitário ao longo do tempo, ela vale 1 também. E aqui no tempo discreto, a integral vira um somatório, com n variando de menos infinito a mais infinito. Então, você pensa, se n não for 0, se eu somar aqui de 0 até menos infinito,
e não inclui o zero, a soma é zero, porque a função impulso vale zero o tempo todo. E positivo também, só em n igual a zero que ela vale 1. Então, quanto que é o somatório de todos esses pontos de menos infinito a mais infinito? 1. Então, por isso que é definido dessa forma. E quando a gente vê no gráfico, no tempo contínuo a gente tem que a função é zero, e quando chega no tempo igual a zero a gente tem um ponto em 1. E no período discreto a mesma coisa. Então, essa é a função impulso unitário. Então, qual que é a simbologia que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar U de T ou U de N, né? Se for no tempo discreto, para a função degrau unitário. E nós vamos usar o delta de T para representar a função impulso unitário. Tá? Isso aqui é só a nomenclatura que a gente vai usar, e essa aqui vão ser as duas principais funções que nós vamos usar na unidade 1 para fazer nossas análises dos sinais e sistemas, tá ok? Então, qual que é a função do impulso unitário? Por que o impulso unitário ele é importante? Veja bem, se eu tenho uma função original, por exemplo, vamos falar que x de t é seno de ômega t, tá bom? E nós multiplicamos ela para a função impulso unitário. Ora, a minha função impulso unitário, ela vale zero para todo t diferente de zero. Então, a multiplicação de seno de ômega t, que seria uma função de menos infinito a mais infinito, pela função impulso, ela só vai ter um valor, que é quando a função impulso vale 1, ou seja, em t igual a zero. Por isso que o resultado dessa multiplicação, na verdade, é o valor da minha função que eu estou analisando em t igual a zero, vezes a minha função impulso em t, porque isso aqui vale 1 apenas quando t é igual a zero. Tá ok? Então, por isso que a função unitária ela é importante, porque você consegue selecionar um ponto da sua função original, que nesse caso é em t igual a zero. E aí a gente pode usar uma propriedade que nós vamos ver do impulso, que assim, a função impulso ela vale 1 em t igual a zero. A nossa função original impulso, você tem tempo aqui é zero, e aqui a minha função impulso ela vale 1. Não é assim? Só que eu tenho uma propriedade que eu posso utilizar na função impulso, que eu posso deslocar esse valor que vale 1 no tempo igual a zero para a direita ou para a esquerda. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a minha função impulso de t, e se eu quiser, por exemplo, atrasar essa função, eu vou subtrair de tal, igual está mostrando na nossa função aqui do lado. E aí, como que ficaria o meu gráfico para essa função? Eu teria a minha função impulso unitário, porém, em vez de ter um valor 1 em 0, eu vou ter o valor 1 em t igual a tal. Então, eu estou atrasando o meu impulso em tal segundos. Isso que eu posso fazer. E aí, como a gente viu que a gente consegue selecionar um ponto da função multiplicando a função original pela minha função impulso, quer dizer que agora, quando eu estou fazendo essa multiplicação, eu estou selecionando, olha só, eu desloquei a minha função impulso, agora ela vale 1 só em t igual a tal, que é o que está mostrando aqui. Como ela vale 1 em t igual a tal, o único ponto que eu vou selecionar da minha função original vai ser o valor da minha função original em t igual a tal também. Por isso que essa integral dá esse resultado. Porque o único ponto que vai ser diferente de zero nessa multiplicação vai ser onde o meu impulso está localizado. Nesse caso, ele está localizado em tal porque eu atrasei ele subtraindo do tempo tal segundos. E aí essa propriedade ela é conhecida como propriedade da amostragem do impulso. E ela vai ser a base para fazermos a amostragem de sinais de tempo contínuo. Ou seja, se eu consigo selecionar
o ponto que eu quero de uma curva no tempo contínuo usando o impulso. Se eu quiser fazer várias amostragens seguidas, eu posso utilizar várias funções e impulsos para selecionar os dados que eu quero, ou seja, para amostrar os dados que eu quero no tempo contínuo. Então, essa é uma das principais vantagens de você usar a função impulso unitário, tá bom? E aí a gente tem outro sinal básico que é chamado de função rampa unitária, que ela é simplesmente, para todo t positivo, uma reta cujo coeficiente angular dela é 1. Ou seja, para todo t maior que 0, ela vale t. Então, quando t igual a 1, ela vale 1. Quando t igual a 2, ela vale 2. Quando t igual a 3, ela vale 3. No tempo discreto, a mesma coisa. Ora, como que ficaria o gráfico disso, então? A partir, para todo t menor que 0, ela vale 0. E a partir de t igual a 0, ela vai valendo o valor de uma reta com coeficiente angular igual a 1, ou seja, em t igual a 1 ela vale 1, 2, 2, 3, 3 e assim por diante. É o que a gente chama de função rampa unitária, tá bom? E aí, existe uma relação entre essas três funções básicas que nós descrevemos, né? Então, se a gente tiver a nomenclatura aqui da rampa unitária, a gente chama ela de R de t. Então, existe uma relação entre U de t, delta de t e R de t. Qual que é essa relação, gente? Olha só, a minha função rampa unitária ela é uma reta. Se eu integro uma função que é uma constante, que é o caso da função degrau unitário, qual que é a integral de uma constante? É uma reta. Então, a integral da função degrau unitário é a rampa unitária. E no caso do impulso, que vale um ponto, a integral desse ponto, desse impulso, ela vai ser equivalente à minha função degrau unitária. Então, eu consigo pegar a minha função impulso, integrá-la e transformá-la numa função degrau, e eu consigo pegar a minha função degrau, integrá-la e transformá-la na função rampa, tá? E quando a gente consegue obter essas funções a partir de integrações e derivações dos sinais básicos que nós vimos, elas são chamadas de funções de singularidade, tá bom? Então, até o momento, o que a gente viu? Que nós temos três sinais básicos, por enquanto. Nós temos o meu degrau unitário, que ele é 0 para antes de 0, e para t maior que 0 ele vale 1. Isso aqui é U de t. Nós temos a minha função impulso no tempo aqui, que ela vale 1 em t igual a 0 e 0 para todas as funções, e a gente chama ela de delta de t. E a gente tem a função rampa, que a gente viu até o momento, que ela é 0 para todo t negativo, e uma reta com coeficiente angular de 1, né? Então aqui é 1, 1, para todo t positivo. São as três funções que nós vimos até o momento, tá? E aí, nós vamos partir agora para uma função que ela não é tão básica quanto essa, mas que é muito importante, que é tão importante quanto, que são funções exponenciais complexas. O que é uma função exponencial complexa? É uma função exponencial cujo expoente é um número complexo. Então, nesse caso, eu tenho meu algarismo neperiano e o expoente dele é a soma de um número real chamado sigma, mais uma função complexa, mais um número complexo da frequência complexa j ômega. Isso tudo em função do tempo, tá? Daí a gente vem então com a função exponencial fazendo a relação de Euler. O que a relação de Euler fala para a gente? Primeira coisa, quando nós temos uma base e temos um expoente somando, a gente pode desenvolver isso aqui da seguinte forma. Esse número é elevado a sigma mais j ômega. Desculpa pela letra aí, viu, pessoal? Mas fazendo o mouse é difícil. Ômega t.
é a mesma coisa que E elevado a sigma t vezes E elevado a j ômega t. Não é isso, gente? Bases iguais, você soma os expoentes, coloca o t em evidência, você volta a isso aqui. E a relação de Euler, ela fala que uma exponencial complexa, por exemplo, que é elevado a j ômega t, então, o que o Euler fala para a gente? Que é elevado a j ômega t é igual ao cosseno de ômega t mais o j seno de ômega t. Isso daqui é chamado de relação de Euler. E olha que interessante, ele fala que uma exponencial com expoente complexo, ela pode ser representada como uma soma de cossenos e senos, onde o cosseno seria a parte real dessa função e o seno a parte imaginária. Isso aqui é chamado de relação de Euler. Então, para a gente voltar para cá, que ele transformou isso aqui, como a gente sabe que a multiplicação E elevado a sigma t é um número real normal, e vai multiplicar a minha exponencial complexa, que eu expandi ela numa soma de senos e cossenos. Tá joia? No domínio discreto é a mesma coisa, a relação de Euler funciona do mesmo jeito, então E elevado a um número complexo é igual ao cosseno desse expoente mais o j seno desse expoente, né? E aí a gente fala que existe uma frequência, porque quando a gente fala aqui, ó, cosseno de ômega n, isso daqui é considerado frequência. O que é a frequência? É a quantidade de ciclos que acontece em um determinado espaço de tempo de uma função cosseno e daqui do seno também. Então, a frequência discreta, que é o ômega grande aqui, ele é o produto da frequência angular, que é ômega em radianos por segundo, pelo período de amostragem. O que seria o período de amostragem? De quanto em quanto tempo o seu sinal discreto está coletando um dado de um sinal em tempo contínuo, tá? E a frequência angular seria a frequência de uma função no tempo contínuo também. Então, por exemplo, supondo que x de t é igual a cosseno de ômega t. Isso aqui é no tempo contínuo. Então, para eu passar... E essa daqui é a minha frequência angular. Então, para eu passar essa frequência angular para uma frequência discreta, primeiro eu tenho que saber de quanto em quanto tempo eu vou tirar uma amostra, período de amostragem. E eu multiplico por ômega em radianos por segundo para ter esse sinal, certo? E aí, só para a gente fazer um exercício, numa função exponencial complexa, aqui é um exemplo do nosso livro, ele fala que x de n é 3 vezes e elevado a j π sobre 6n. E pergunta qual que é a frequência discreta. Ora, se a gente olhar aqui na nossa fórmula, a gente está vendo que E elevado a j ômega n, a minha frequência discreta é ômega. Ou seja, a minha frequência discreta é tudo aquilo que está multiplicando n. Nesse caso, π sobre 6. Essa é a nossa resposta. Então, π sobre 6 é a nossa frequência discreta. E aqui está um exemplo do que é uma exponencial complexa no domínio discreto. Olha só, uma exponencial normal, ela pode ter algumas formas, né? Como, por exemplo, uma exponencial no tempo real, ela pode ser assim, né? Ela pode... Desculpa, vou pegar a borracha aqui, eu fiz uma tentativa de uma reta aqui. Ela pode ser algo assim. Só que uma exponencial, isso aqui seria E elevado a θt, por exemplo, alguma coisa assim, e aqui E elevado a menos θt, algo do tipo, né?
Seria uma função exponencial real, mas olha o que que uma função exponencial complexa, como que ela é representada. Uma exponencial complexa, quando a gente olha o gráfico dela, ela é uma soma de cossenos e senos. Isso que a relação de Euler mostra para a gente. Tá bom?